A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, também conhecida como o Evangelho segundo narrativa do apóstolo Paulo, no seu capítulo 8, no seu verso 1, nos diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Liberdade do julgamento e nenhuma condenação é o que o apóstolo Paulo nos fala nesses primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos. No capítulo 7, Paulo falou muito sobre a questão da lei. E quase a pessoa do Espírito Santo não é mencionada neste capítulo 7. Mas agora, Paulo vai fazer uma conclusão. No verso 20 do capítulo 3 de Romano, Paulo diz o seguinte: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta é uma que podemos chamar uma conjunção casual, uma espécie de ligação casual, visto que mostra que ninguém será justificados por obras da lei. Agora, no capítulo 8, verso 1, nos mostra uma outra conjunção, uma ligação. Agora Paulo faz uma conjunção conclusiva. Ele inicia esse versículo dando esta conclusão com a palavra portanto. Isto é, uma palavra que tem uma importância muito grande porque mostra uma finalização de algo. E ele diz, agora, portanto, agora, uma espécie de agora, pois, deixa claro que já nenhuma condenação há. É o que Paulo afirma, uma verdade extraordinária e a conclusão de uma argumentação primorosa que o apóstolo Paulo nos dá nesta importante epístola. A base da nossa justificação é pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base para essa certeza maravilhosa é a expressão em Cristo. Paulo frisa muito bem aqui nesse verso 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa expressão é repetitiva em todas as suas epístolas, aonde nos mostra a nossa ligação, a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Na nossa natureza
humana, carnal, pecadora, nós estávamos unidos com Adão. Adão trazia condenação, mas agora, quando estamos unidos em Cristo Jesus, Paulo diz que não existe nenhuma condenação. O versículo não diz nenhum erro, nenhum fracasso, e nem mesmo o versículo não diz nenhum pecado. Os cristãos, eles cometem erros, eles pecam. Por exemplo, vemos o pai da fé, Abraão, ele mentiu sobre a sua esposa, Sara. Davi cometeu adultério. Pedro tentou matar um homem com sua espada. Por certo, esses homens sofreram as consequências de seus pecados, mas não sofreram a condenação. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei, portanto, não pode ser condenado. Então, isso precisa ficar muito bem claro para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo ainda diz, nessa parte primeira do versículo, que não andam segundo a carne. Prezado ouvinte, não podemos sermos dirigidos pelos impulsos carnais. E Paulo, então, conclui, mais segundo o Espírito. E no verso 2, o apóstolo vai dizer que a lei não tem direito algum sobre nós. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. Agora nós temos vida no Espírito em Cristo Jesus. Passamos para uma esfera de existência completamente distinta. Paulo descreve a lei do pecado e da morte. Ele fez isso em Romanos capítulo 7. E a lei do Espírito da vida, agora em Romanos capítulo 8. A lei não tem mais jurisdição sobre nós. Nós estamos mortos para a lei e agora estamos livres da lei, como diz aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei não pode nos condenar, portanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Isso porque Cristo já sofreu essa condenação. Lá na cruz do Calvário, a lei não pode salvar, mas apenas condenar. No entanto, Deus enviou seu Filho para nos salvar e fazer aquilo que a lei não era capaz de fazer. O Senhor Jesus, ele não veio como um anjo, mas sim como um homem. Ele também não veio em carne pecaminosa, pois neste caso teria sido um pecador. Antes, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Como homem, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. A lei determina que não se pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Uma vez que o Senhor sofreu o castigo pelos nossos pecados,
E uma vez que estamos em Cristo, Deus não nos condenará. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 4, nós vemos que a lei não pode nos controlar, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão tem uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. A lei não tem poder de produzir santidade, pode apenas revelar e condenar o pecado, mas o Espírito habita dentro de nós e nos capacita a andar em obediência à vontade de Deus. A justiça que Deus exige em sua lei é cumprir pelo poder do Espírito Santo. No Espírito Santo nós temos vida e liberdade. E assim essa lei se cumpre em nós. O legalista tenta obedecer à lei com suas próprias forças e não consegue cumprir os preceitos justos de Deus. O cristão que é guiado pelo Espírito Santo entrega-se ao Senhor, experimenta a obra santificadora do Espírito Santo em sua vida. E por isso o apóstolo Paulo, ele dizia aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É esse fato que leva à segunda liberdade que os cristãos desfrutam. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Prezado ouvinte, esteja em Cristo Jesus, unido com Ele pela fé. Ele é o segundo Adão, aquele que a Bíblia nos apresenta como Senhor e Salvador. E quando estamos nele, o apóstolo Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos dá liberdade. A liberdade que vem pelo Espírito Santo de Deus, que age na nossa vida. Por isso, neste dia, abra o seu coração. Reconheça que você, através das suas forças, dos seus impulsos, do seu conhecimento, você não vai ter vitória. Mas através do Senhor Jesus, a vitória, ela é garantida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que o Espírito Santo esteja colocando esta verdade no seu coração e nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que disseram, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que haja liberdade neste dia, é a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.